Olá pessoal, meu nome é Rafael e eu estou aqui hoje com meu amigo Matheus para a gente falar um pouquinho sobre os equipamentos de controle de poluentes atmosféricos. Primeiro, o que são poluentes atmosféricos? De acordo com a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, poluente atmosférico é qualquer substância presente no ar que, pela sua concentração, pode torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde. Mas se a gente fosse classificar cada substância presente no ar, a gente ia ter um material absolutamente grande. Então, por questão de praticidade, os poluentes são divididos em poluentes primários e poluentes secundários. Os poluentes primários são aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão, enquanto que os secundários são formados na atmosfera através de reações químicas entre poluentes primários e componentes naturais da atmosfera. Como um exemplo desses poluentes secundários, nós temos as reações de formação e decomposição do ozônio na presença de óxido nítrico e de óxido de nitrogênio em contato com a luz. Aqui na imagem a gente consegue ver as reações ocorrendo em sequência. Primeiro, o dióxido de nitrogênio reage com a luz e forma um radical livre de oxigênio, que em seguida vai interagir com o gás oxigênio presente no ar, formando ozônio. Esse vai formar novamente gás oxigênio quando reagir com o óxido nítrico. Essas reações formam um fotoequilíbrio entre essas três espécies. Quanto à qualidade do ar, ela pode ser medida por uma quantidade muito grande de substâncias presentes na atmosfera. Mas, como o nosso tempo é curto, a gente vai focar em um único grupo específico que é interessante relacionado ao tema que a gente está abordando. Vamos dar uma atenção mais especial ao material particulado, que abrange um conjunto de poluentes constituído de todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa do seu pequeno tamanho. O material particulado pode ser emitido por veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, enfim, muitas outras fontes. Nesse grupo de poluentes, nós temos as partículas totais em suspensão, que caracterizam aquelas partículas de diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 50 micrômetros. Dentro dessas partículas de suspensão, nós temos as partículas inaláveis, que são as MP10, e as partículas inaláveis finas, que são as MP2,5. Esses números, os nomes delas, correspondem ao diâmetro aerodinâmico de cada uma. A MP10 é o diâmetro de 10 micrômetros e a 2,5 de 2,5 micrômetros. Essas duas partículas, quando inaladas, elas podem penetrar nos nossos alvéolos pulmonares, o que pode causar danos à nossa saúde. Nessa imagem, a gente consegue ter uma noção um pouco melhor dessas dimensões, porque ela faz um comparativo com o cabelo humano e um grão de areia fina. Tendo essas definições em mente, a gente consegue entender a necessidade da existência de equipamentos de controle atmosférico. Para o controle da emissão desse material particulado, há diversos equipamentos que realizam o papel de controlador, como os filtros de manga, coletores gravitacionais, coletores úmidos, ciclones e multiciclones, pós-queimadores e precipitadores eletrostáticos. Mas nessa apresentação, vamos dar foco nos ciclones, multiciclones e filtros de manga. Começando pelos ciclones e multiciclones, esses equipamentos são usados de forma ampla na separação de agente poluente no ar, separando partículas sólidas em suspensão no fluxo de gases. As principais partes do ciclone são a entrada, o corpo e cone, a saída do pó e a saída do gás, como pode ser visto na imagem 1. Já a diferença entre o ciclone e o multiciclone é que os multiciclones podem chegar a reunir centenas de miniciclones trabalhando em paralelo, como pode ser visto na imagem 2. E o uso do multiciclone é recomendado quando há partículas muito pequenas, que são removidas por ciclones de alta velocidade, e partículas muito grandes, que são removidas por ciclones de baixa velocidade. E também quando se tem partículas finas, mas que acaba ocorrendo a floculação destas. Estes dois equipamentos funcionam baseados nas forças centrífugas criadas, que fazendo com que as partículas mais densas que o ar colhido contra as paredes e assim reduzem sua velocidade e fazem elas caírem até a parte inferior, ao mesmo tempo que o ar limpo sai pela parte superior. Já para se obter maior eficiência desses equipamentos, alguns pontos estão relacionados, como quanto maior o peso da partícula, quanto maior a velocidade de rotação, quanto menor o raio do ciclone. Todos esses fatores poderão aumentar a eficiência dos ciclones.
E por fim, as principais vantagens desses equipamentos são o baixo custo, a simplicidade de construção, a baixa perda de carga, a resistência à corrosão e temperatura e pouca necessidade de manutenção. Já as suas desvantagens são o desgaste por atrito, a limitação de uso com substâncias pegajosas ou úmidas e a dificuldade na separação de moléculas menores que 10 micrômetros. Mas, entretanto, pode-se aumentar a eficiência com multiciclones. Mas mesmo assim, há equipamentos melhores para a separação dessas partículas. Desse grupo de equipamentos que podem ser melhores, nós temos os filtros de manga. E como que eles funcionam? Os filtros de manga atuam basicamente como uma peneira, tá? Na qual os pedaços menores de areia passam e os maiores ficam retidos. Sendo que no nosso caso, a areia corresponde às partículas e o ar livre delas segue um fluxo determinado. Esses filtros eles podem ser ciclonados ou retangulares. O primeiro é mais eficiente porque tem uma pré-separação das partículas maiores, de modo que só as menores vão entrar em contato com as mangas. Para facilitar, é só imaginar que o filtro retangular vai saturar primeiro, sendo que essa saturação ia corresponder a uma massa muito grande de sujeira, a ponto de que o material filtrante é comprometido, exigindo a troca ou limpeza, como se fosse um filtro de ar-condicionado, sabe? Agora, voltando naquela primeira analogia que eu fiz quando eu falei da peneira, ela resume o princípio da filtragem mecânica, que aqui no slide eu trouxe uma breve representação, tá? Ela foi retirada de um artigo da Apoio Projetos. Esse filtro representado aqui é especificamente um filtro de manga jato pulsante, que já vou comentar um pouquinho melhor sobre ele. Na imagem, a gente consegue ver todo o processo simplificado. Primeiro, o ar poluente passa pelo sistema de exaustão, segue para a manga com os elementos filtrantes e depois o material sólido e o ar filtrado são separados, cada um se dirigindo para um destino diferente. Esses elementos filtrantes na imagem são responsáveis por reter as partículas sólidas e podem ser classificados quanto a 4 aspectos principais, sendo eles forma estrutural e tipo de material do feltro, o acabamento e a forma construtiva do material. Eu vou falar bem rapidinho sobre cada um desses três, tá? Começando pela forma estrutural. Os feltros eles podem ser trançados ou calandrados. Os feltros trançados são aqueles que têm fios entrelaçados. Essa imagem do material de crochê foi porque me ajudou a entender um pouco melhor de como eles seriam, já que eu não consegui achar uma imagem específica deles. Seria como se fosse um material de crochê, como o da foto. Agora, os feltros calandrados, esse nome esquisito, calandrado, corresponde ao feltro que foi comprimido para um melhor desprendimento do pó. Então, na teoria, ele seria mais eficiente. Em relação à variedade dos materiais, esses feltros podem ser fabricados por diversos materiais diferentes. Tá? Os mais utilizados são o poliéster, o polipropileno, a fibra de vidro e o acrílico. Quanto aos acabamentos, temos o tratamento químico, que é feito com o PTFE, o politetrafluoretileno, e depois a gente aplica o Casflon, que é um produto que serve para repelir água e óleo. O PTFE é o que a gente comumente conhece como Teflon. Tá? Em relação ao tratamento antiestático, como o próprio nome sugere, ele é feito para evitar a estática. E ele pode ser feito de diversas maneiras, sendo que a mais comum delas é um sistema de descarga elétrica por fios de aço inox. Quanto à forma construtiva do material, eles podem ser mangas filtrantes ou cartuchos filtrantes. A diferença básica entre esses dois é que os cartuchos são levemente dobrados em todo o seu corpo, o que aumenta a sua área superficial e ele acaba sendo um filtrante mais eficiente. O único problema dele é que a sua limpeza é mais difícil justamente por dessas dobradiças dele. Por fim, temos a classificação quanto ao sistema de limpeza dos filtrantes. O primeiro deles é o jato pulsante. Lembra que eu tinha comentado que ia voltar para falar um pouco mais sobre ele? Então, basicamente, ele tem componentes dentro da manga que ejetam o pó que ficou retido dentro de si. Eu separei até um GIF bem bacana que dá uma ideia melhor de como ele funciona. Aqui vocês estão vendo o ar retido e depois sendo ejetado. O ar ele entra, fica um tempo retido na manga e depois é ejetado pela parte inferior. O segundo seria o com vibração. Nesse tipo de sistema, os elementos filtrantes são chacoalhados. Sabe quando a gente balança alguma coisa para poder tirar a poeira e a poeira vai soltando? Então, seria basicamente isso. Desse modo, o pó é separado e ele é injetado pela válvula gaveta, na parte de baixo. E por fim, temos o de fluxo reverso,
que é um sistema um pouco mais incomum, você quase não vê o pessoal utilizando ele, mas ele utiliza a própria descarga de ar para realizar a limpeza, sendo que essa descarga é feita no sentido contrário do ar filtrado, saindo pela parte de baixo do equipamento. Aqui estão as nossas referências bibliográficas do nosso trabalho e a gente espera que vocês tenham gostado. Muito obrigado.